Deus. Quem está feliz aí, levanta a mão. Glória a Deus. Eu estou mega feliz com esse convite do meu irmão Luiz. Depois eu vou falar um pouquinho como eu conheci ele, né? A gente tem algumas histórias em comum. Mas eu quero começar aqui falando da Bíblia, né? Pedi para o Pai uma palavra e ele me deu. Quem quiser abrir sua Bíblia, por favor, está em Mateus capítulo 22. Obrigado. Versículo 34. Quem achou diz eu achei. Então vamos lá. O maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, opôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Pode sentar. Meus irmãos, que palavra poderosa, né? Isso aqui já está no meu coração há muitos e muitos anos. E como a nossa vida ela pode ser simples, né? Amar apenas um Deus, né? Eu estou convertido há apenas 2 anos e 4 meses, né? Já andei nesse mundão. E confesso, né? Já errei tanto, de às vezes sem saber idolatrar pessoas, idolatrar bens. E quando a gente conhece a Deus, né? Isso tudo vai saindo, a gente só adora Ele, né? E amar o teu próximo como a si mesmo, né? Às vezes é fácil amar teu irmão, né? Amar tua família, mas é aquele amigo que talvez se ofendeu. Aqui tá falando que é para amar todos, né? Não é só as pessoas que estão ao teu redor que você gosta. E esse é o desafio, né? É simples, mas muitas vezes não é fácil. Concorda comigo? Glória a Deus. Mas, gente, eu quero falar um pouquinho dessa viagem missionária, que aí eu vivi na prática, né? Como amar o próximo. Essa viagem, ela já começou muito antes, né? Até para dar um testemunho, né? Para a gente conseguir falar tudo aqui. Eu venho de Joinville, eu nasci. Eu estava 3 anos morando em Penha, trabalhando no mercado imobiliário. E Deus começou a ministrar no meu coração para vir para Curitiba. Mas e aí? Vou, não vou? Né, um novo convertido, será que é Deus falando? Então a gente orou, mas orou muito, né? Muito, muito. E até antes disso, a nossa empresa é uma empresa cristã. Deus está muito presente, a gente já é a maior de Santa Catarina na parte de vendas de imóveis, né? Então a gente sabe que Ele está abençoando tudo lá. E eu tive a vontade, a gente tem um devocional toda semana na empresa, né? Até o meu pastor Luiz foi uma vez lá, foi uma bênção de Deus. Só que só tinha em Joinville. E a gente foi e levou para Pissarras, e teve um avivamento muito grande, né? E a gente tem uma sede aqui, em Curitiba, no Batel, já há 3 anos, e não tinha. E Deus colocou, leva esse devocional para lá. Então, por muitas vezes, eu saía de Penha, vinha para cá, para dar esse devocional. E eu sempre observei que o céu estava aberto, né? E aí falei, Deus, me dá um sinal claro, que é para mim ir para Curitiba. Né? Então, eu comecei a acordar 3 da manhã, eu e mais 8 pessoas, né, por esse propósito também. Também tinha outros propósitos envolvidos, né? E ele simplesmente me deu um sinal muito claro. E eu falei, é isso que eu precisava, eu vou. Só que eu já tinha marcado ir para a Estância Paraíso, né? Onde eu encontrei essa pessoa de Deus. Imagine assim, ó, o Luiz já falou bastante de lá, né, Luiz? É um lugar excepcional, né? Vem gente do mundo inteiro e é separado, né? Homens e mulheres, e cada quarto tem 3 pessoas. E aí no meu quarto tinha gente da Itália lá, vários estados, né? E aí tá quem? Tá o pastor Luiz, de onde? De Curitiba. Aí eu falei, pai, que sinal claro, né? A gente fez uma amizade realmente fantástica, né?
nos tornamos íntimos lá, e é incrível, né? Num pouco espaço de tempo, como a gente já tem um amor, né? Vivemos grandes, mas grandes experiências lá, e ele foi uma resposta de Deus para a minha vida, né? E no último dia ele falou assim, William, eu estava orando aqui, Deus mandou te dar esse livro. Foi ou não foi? É verdade, é verdade. E através desse livro foi o meu principal motivo de ir para a Amazônia agora, né? Porque esse motivo contava a história de uma pessoa que também estava no mundão, mas se converteu e começou a viver o sobrenatural de Deus, né? Inclusive resgatando a sua família. E ele era da onde? Da Jocum. E aí eu falei, tá bom, Deus. Eu entendi de novo, né? Só que eu tinha acabado de chegar em Curitiba, eu nem tinha um lugar, eu peguei um apartamento emprestado. E eu tinha só um mês, né, para conseguir achar alguma coisa. Eu falei, Deus, deixa eu só achar um apartamento aqui, né, que seja próximo da empresa, né, que daí eu vou lá conhecer essa Jocum. Pode deixar. E foi dando um mês, eu não conseguia achar e procurava e não achava nada. Né, o que era bom era às vezes 7 pessoas na reserva, 50 pessoas na reserva. E aí mais uma vez eu peguei, não, vou acordar às 3 da manhã. Acordei às 3 e falei, Deus, você me trouxe aqui em Curitiba. Eu te peço, por favor, abra as portas de um lugar que seja bom, um lugar que seja próximo da empresa. Isso era 3 da manhã, às 4 da tarde eu estava já indo nesse apartamento, que foi uma bênção de Deus, que nem chegou a ser anunciado, né? Então a gente vê assim o mover de Deus em todos, vários pontos, né? Eu sempre digo assim, ó, a vida com Deus é um grande quebra-cabeça. Por que um quebra-cabeça? Porque ele vai te dando a pecinha, ele não te dá a visão final, mas ele é só ficar antenado, né? Através do Espírito Santo, através de sonhos, através de profetas, mas através de coisas que acontecem, né? Aí vendo isso, já estava instalado, aí na outra semana, vamos lá conhecer a Jocum, né? Eu estou com a minha amiga aqui, Indianara. A Indianara é uma grande amiga, trabalha comigo aqui, a gente faz carisma junto, né? Teologia já. E eu falei, Indianara, eu estou para conhecer a Jocum, o que tu acha de ir lá conhecer também? Ela, meu Deus, William, essa semana uma pessoa falou da Jocum para mim também. E eu também tenho um chamado para missionária desde pequena. Eu falei, então vamos lá conhecer, né? Chegamos lá na Jocum, e aí realmente a gente ficou maravilhado lá, foi fantástico a recepção, tudo. Falaram, então, gente, para vocês fazerem uma missão, vocês têm que fazer o ETED. O ETED ele é um programa que você fica aqui praticamente de 5 a 6 meses, morando dentro da Jocum, sendo ministrado de manhã, de tarde e de noite, para daí nos últimos meses poder fazer uma viagem missionária. Não tem como fazer de outra forma. Eu falei, não, tudo bem, né? A gente hoje está no mundo corporativo, não conseguimos se desligar, contamos a nossa história, e essa pessoa que hoje é o líder aqui da Jocum, né? Ele entrou com 19 anos, hoje tem 40 anos. Ele olhou para nós, pois é, eu nunca fiz isso, mas vocês querem ir com nós? Semana que vem a gente está indo para a Amazônia. Então, pela primeira vez, ele abriu uma grande exceção, né? E o que eu vejo, né? Quando está na dependência de Deus, no centro da vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, as coisas acontecem, né? Tu não precisa fazer com a tua força do braço. Imagine se eu quisesse fazer com a força do braço. Eu teria que sair da minha empresa, ficar 5 meses lá para daí ir para a Amazônia, mas não foi. Foi um sobrenatural, né? E a gente vê muitas coisas lá. Quer colocar a primeira foto? Só para eu começar a falar um pouquinho dessa viagem. Acho que a primeira... acho que era um vídeo. Bota ele, vamos ver. Esse aí. Quiser deixar sem som, tá? Pode só mostrar o vídeo. Então, esse aqui é o primeiro dia que a gente chegou em Manaus, né? Vários barcos, um lugar realmente lindo demais, né? Natureza de Deus envolvida em tudo isso aí. E a gente foi sem saber muita coisa, né, Indianara? E a gente sabia que tinha uma base da Jocum, né? Aí chegamos lá, beleza, vamos pegar o barco e vamos lá, né? Aí eu perguntei, qual que é a distância? Isso quando eu estava lá em Manaus. Fica a 250 quilômetros. Eu digo, meu Deus, tudo isso? Aí quanto tempo de barco? Vai demorar umas 18 horas. E aí tudo foi surpresa, né? E a gente foi. Pode colocar a próxima foto, acho que é uma foto agora. Ó, esse aqui é o barco, ó. Então lá a gente comprou uma rede, né? E essa rede acompanhou nós até o final da missão, né? Foram 10 dias aí realmente impactantes, né?
é muita gente dentro do barco. Às vezes, quando está muito cheio, ele chega a colocar até 3 andares, uma rede em cima da outra, né? Para caber todo mundo no barco. A gente começou também, nos últimos dias, a evangelizar aí dentro. Fantástico. Pode colocar próximo. Então, daí a gente chegou em Maués, onde tem uma base da Jocum, né? A Jocum, para quem não conhece, começou na Suíça e depois se espalhou pelo mundo inteiro, né? Eles estão em várias e várias cidades. Inclusive aqui em Curitiba eles têm 3 Jocuns diferentes. E esse foi o primeiro dia, lá em Maués. Aqui eu já comecei a ser tratado, né? Eu vim de uma igreja bem tradicional aqui do Brasil, e até os 33 anos eu praticamente não tive nenhuma experiência assim, né, com Deus, assim, vendo a face dele. E aí quando a gente foi começar a fazer nessa noite, evangelizar o pessoal, era para falar sobre abuso ainda, né? Um tema bem delicado. Eu lembro que fui conversar com 2 pessoas, dessas pessoas eram dessa igreja bem tradicional, aí já perguntaram, mas vocês são evangélicos? Eu falei, não, a Jocum ela não tem uma denominação, né? Cada um frequenta uma igreja, mas a gente está aqui para falar de Deus, né? Do evangelho. Depois daquilo ainda foi indo, eles até deram um sorvete para nós. E depois eu vi também uma pessoa ali, um menino de 16 anos mais ou menos, né, Indianara, mas cheio do Espírito Santo, e aí estava ali evangelizando também, e trazendo os amigos deles para a gente conversar, e realmente teve um mover de Deus, né? Isso aqui já foi na praça já. Manaus, assim, gente, é uma outra realidade, né? A gente vê assim, a questão de abuso é muito, mas muito comum, né? A questão dos pais, né? Às vezes parentes, a questão dos indígenas, pajés se aproveitando, meninas novas ali de 13, 14 anos, a gente já vê assim, uma promiscuidade muito grande, né? Mas a gente também encontra corações realmente lindos, né? Corações ali que estão sedentos por conhecer mais esse Deus maravilhoso, né? Que era o caso daquela pessoa que estava ali, que realmente ganhou meu coração também. Pode colocar a próxima foto. E aqui era a base da Jocum. Algo realmente fantástico, né? É uma base que ela estava um tempo parada, ela voltou agora há 2 anos, e a gente também ficou lá trabalhando bastante, né? E era pintando, a gente também tinha que fazer lá a questão eles queriam colocar uma tubulação de água, a gente ficou fazendo buracos também, né? Foram 2, 3 dias aí trabalhando muito, e lá eles estão no inverno, né? Só que o inverno lá são 36 graus, pastor Luiz. No inverno. Aquele sol torrava lá, esse era o inverno, né? Então a gente na sombra suava, sou ou não sou, Indianara? Um calor muito grande, né? E fazendo buraco lá, mas foi bem prazeroso. Pode colocar a próxima foto. Aí a gente foi conhecer uma tribo ribeirinha, né? Que aí são comunidades que ficam à margem dos rios. E essa aqui tinha 500 pessoas, né, que moravam nisso ali, e ali realmente foi um choque muito grande para mim, né, porque aí realmente eu vi, né, e me choquei de frente com a pobreza, né? A gente até vê aqui, ó, ninguém lá, né? Eu vi que tem máquina de lavar, mas todas aqui no rio, lavando a sua roupa, né? E não tem como tu ir para uma viagem dessa e não sair mais grato, né? Pelas mínimas coisas. Então realmente é impactante. Eu fiquei muito junto. Pode colocar a próxima foto? Eu fiquei muito junto com essa pessoa aqui, até a Indianara achou que eu ia adotar ela e trazer de volta, né? Porque foram 3 dias que onde eu estava, ele estava junto e tal. O nome dele é o José, um ribeirinho também. Uma família aí com 7 irmãos, e realmente incrível, né? Um coraçãozinho bom. Ele até estava com o braço machucado, falaram que ia se curar sozinho, mas não, ficou uma bola aqui, em cima do cotovelo. Aí só depois de 5 anos que ele ia ter que ser operado. Mas esse menino de 3 anos, ele pegava a bateria do pai, na margem do rio, e ali tudo já não dá pé, né? Ia até o meio do rio, ele mergulhava, nadava, voltava para a bateria e voltava para a margem, né? Uma criança aí extremamente independente, né? A gente viu muitas coisas lá, né? Isso aqui era uma igreja também, que a gente evangelizou. A gente foi lá para trabalhar. Né, até nos últimos dias a gente colocou aqui um piso cerâmico nessa igreja e foi lindo demais, né? A gente viu cada história, teve uma pessoa lá também que se abriu para nós, né? Que teve um encontro genuíno com Jesus há pouco tempo, e ele estava muito nas trevas, né? Chegou até a cometer assassinato, mas estava lá.
né? E a gente vê tanta coisa à noite, né? Uma simplicidade nos cultos, mas o culto era simples, mas a presença do Espírito Santo ali era tremenda, né? Aquilo nunca faltou, nunca faltou. E aí, falando de mim, né? Sou uma pessoa falha, eu tenho que melhorar muito ainda. E quando eu estava voltando de Maués, estava sentadinho lá no fundo do barco com a Bíblia aberta, daí Deus falou comigo, né? Porque eu sempre julguei muito a questão do governo, e às vezes falava dessa questão do Bolsa Família, né? Do Bolsa Família e tal, mas quando eu vi isso aqui, né? Imagina, são 500 pessoas que não têm uma fonte de renda. Elas estão lá, os que poderiam ter alguma coisa, eles estavam ali plantando aipim, ou às vezes guaraná, ou senão não tinham o que fazer. Então, nesse caso, ainda bem que chegou o Bolsa Família, porque assim, eles já passavam muita fome e muita necessidade. Se não tivesse Bolsa Família, aí, com certeza a gente ia ver mortes, né? Aí Deus falou, não julga, né? Só ajuda, só ajuda. Pode colocar a próxima. Esse é um vídeo, pode colocar sem som. Pode botar sem som. Essa tarde ela foi muito linda, né? Porque a gente estava ali com uma família muito grande. E era gerações com gerações, né? A gente tinha a avó, que aí tinha a filha, aí a filha já estava com filhinho, já estava sobrinho, neto, bisneto, até bisneto tinha nessa família, né? Hoje a gente trabalha no mercado imobiliário, então a gente se depara aí com muitas coisas, né? Às vezes pessoas que têm muito, mas muito dinheiro, mas eles não têm uma coisa, às vezes a família, né? E aqui eu vi o valor de uma família, né? Às vezes eles estão lá, mas eles nem percebem que eles têm um maior valor, né? Eu conheço gente, a gente, né, vende apartamentos para pessoas que às vezes eles dariam tudo para ter uma família. E às vezes já está no quarto, no quinto casamento, os filhos não querem ver o pai e se perdem, né, nesse mundão aí. Então isso aqui é uma coisa que não teve preço, né? A gente sempre louvando ali e agradecendo. Inclusive era uma família aí completa, todos eles da Assembleia de Deus. Lá tinha várias igrejas assim. A gente via também um fervor muito grande com eles, né? Acho que tem mais um, né? É o último? Ah, então tá. Gente, eu quero falar um pouquinho também da questão que eu faço dentro do hospital, né? Mas para isso eu quero ler mais um texto aqui na Bíblia. Vocês podem abrir em 1 Coríntios, pode ficar sentado. 1 Coríntios. Capítulo 13, versículo 1. Vamos falar agora do maior dom que existe, né? O amor. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os ministérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em partes profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Glória a Deus. Gente, não tem como falar de evangelho, falar de Jesus, se não for pelo amor, né? O amor realmente é o maior dom que pode existir. Há 8 anos atrás, né, quando eu tive coragem de fazer uma seleção para talvez se tornar um palhaço de hospital, né, eu imaginava que eu não ia conseguir. Foram 3 meses fazendo teatro, desenvolvendo personagem, porque tinha que ser de dentro para fora. E é isso, a gente não pode ser um personagem, né, querer fazer de fora para dentro. E depois de 3 meses, aí saiu, que foi esse, né, na verdade o começo não era o Vitorino de Jesus, ao longo do tempo ele se tornou, né, era Vitorino Fitness, e depois se tornou Vitorino de Jesus. Só que quando eu estava entrando no hospital, eu não conseguia entender por que eu saía tão renovado, tão feliz de lá. Se passou 6 meses para daí realmente eu ver o que acontecia, né? Porque, na verdade, quando eu estava ajudando, eu era ajudado. Essa missão que eu e a Indianária a gente fez, não foi para eles, foi para nós, para nos tornar uma pessoa melhor, né? Para não julgar, para parar às vezes de murmurar e ser grato pelas pequenas coisas, né? A gente dormiu na igreja, a gente tinha pouca comida, a gente viu pessoas assim numa situação deplorável, pessoas sem ter o que comer em casa, cheia de iniquidades, e o principal, muitas que não conheciam Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó, o missionário, ele ganhou uma grande estrela comigo. Eu quero com certeza ajudar missionários, porque é um trabalho realmente lindo, de dedicação, de ir lá nessa floresta e resgatar vidas, né? Porque são deixadas sementes, né? E essas sementes, vai chegar o momento de elas germinar. A gente teve o caso do Ed Nelson, ele era um ribeirinho também, e aí foram lá pregar o evangelho, isso há 13 anos atrás. Depois disso, ele foi conhecer a Jocum de lá, fez o ETED, veio morar em Curitiba, né, ficou aqui em Curitiba, se não me engano, acho que quantos anos, Indianário? 2. Ficou 2 anos aqui, e depois Deus falou com ele, agora volta. E essa pessoa que estava lá, sem nenhuma esperança, hoje é o diretor da base de Maués. E as coisas estão acontecendo. Então, como é importante, né? E sabe o que eu imagino assim, ó? Pensando às vezes, né? Eu falo isso com temor de Deus, como às vezes Deus pensa, né? Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Bastante gente, né? Vocês lembram como é que foi os primeiros passinhos dele? Momento incrível, né? E às vezes assim, você não precisa ser o maior missionário, você tem que ter um começo, né? Eu imagino assim a felicidade de Deus, às vezes vendo nossos primeiros passos. Não é perfeito, eu não sou perfeito. Né? Eu comentei, Luiz, eu sou responsável do devocional, mas ir numa igreja aqui falar, é a minha primeira vez. Mas o Luiz falou, a primeira vez tua, mas não do Espírito Santo. E é isso. Só que eu sei que o pai hoje está feliz, porque é o começo. Né? Vai ser o começo de muitos. Eu quero falar para vocês assim, ó, quantas coisas vocês às vezes deixam por medo, por vitimização, de não dar o próximo passo acima. Quantas coisas vocês já deixaram de viver o que Deus quer para vocês? Como eu falei, é o grande quebra-cabeça, só que se você não juntar essa peça, ela não vai se fechar. Se eu não tivesse deixado o meu trabalho e ter ficado lá, né, 10 dias na Estância Paraíso, não ia conhecer o Luiz, essa pessoa extraordinária. Né? Eu não estaria hoje na Jocum. E tudo isso ele vai se encaixando. Deus é maravilhoso, maravilhoso. A gente só tem que ter coragem de continuar em frente. E às vezes vai ter medo, pode ter medo, mas se aconselhe com pessoas boas, pessoas melhores que vocês, cheias do Espírito Santo, que vão estar falando e vão estar orientando vocês. Ter um mentor na área espiritual. E nessa igreja tem alguém melhor que o Luiz aqui para estar orientando? Um grande pastor? Glória a Deus, um cara que venceu, passou por muita coisa e está aqui. Isso é só o começo, Luiz. Essa igreja aqui é pequena. Isso aqui vai crescer muito. Isso aqui é um endereço provisório.
que Deus quer é maravilhoso, é maior, é sempre melhor. Ninguém está aqui para passar nenhuma necessidade, Deus não quer isso. Imagina. Só que assim, ó, voltando para o começo dessa palavra, quando a gente falou amar o próximo como a si mesmo. Então vamos imaginar uma outra coisa aqui, ó. A gente é tudo irmão, certo? Certo. E agora tem um irmão que está prosperando muito, né? E está tudo certo. Só que tem a parte de amar o próximo. Só que esse irmão, às vezes, amar o outro irmão que está aqui dentro, não, ele já vai querer trocar de carro. Ok, trocar de carro. Mas não ajudou nada e o irmão está passando fome. Daqui a pouco, não, vou comprar uma casa melhor. E não ajuda nada o irmão. Aí ele vai lá e agora eu vou comprar já uma casa na praia. E o irmão passando fome. Agora não, já não estou, esse carro aqui, já vou comprar um carro melhor, vou comprar 2. Daqui a pouco, eu vou comprar uma lancha, o irmão passando fome. Vou comprar um helicóptero, um jatinho, e o irmão passando fome. É assim que Deus vê a gente. Só que assim, ó, Deus, Ele é tão perfeito que Ele não precisa dar dinheiro para essa pessoa para saber que Ele vai fazer isso. Ele já conhece o coração. Então, muitas vezes, a gente não tem pessoas que não prosperam porque não pensam no próximo, pensam só em si. Essa é uma reflexão para a gente pensar mesmo. Se você talvez pensar e assim, ó, por que está escrito aqui, ó, na passagem dos talentos, que ele diz, eu vou te testar com pouco para te dar muito. Pode ter pessoas, não, mas quando eu ganhar muito eu vou ajudar. Não é assim que funciona. Pode ajudar com o teu tempo. Né? Quantos trabalhos a gente pode fazer? Lá no hospital, o que eu gastava? Só com a gasolina, e estava indo lá 8 anos, experiências fantásticas. Não foi para o pessoal lá, foi para mim. Né? E uma coisa eu aprendi também, quando a gente entra assim no hospital, quando a gente abre a porta, a gente não quer saber o que essa pessoa tem. Simplesmente, para mim, ela poderia estar com câncer, ela poderia ter membros amputados, como eu já vi de tudo no hospital, mas eu queria chegar lá, naquele coração, conseguir ir lá e alcançar aquela alma, e é isso que a gente fazia. E mudava todo o cenário, né? Nós aqui tem que fazer e trazer esperanças para pessoas. Tem uma vez eu li um livro, e fiquei bem emocionado com o que estava escrito lá, que era um hospital, só que dos Estados Unidos, né? E aí a escola percebeu que muitos alunos, às vezes, ficavam doentes, eles iam para esse hospital. Iam para lá, e ela falou, para não perder mais o ano, a gente vai começar a levar professores lá para evangelizar eles lá, para passar a matéria também, e não perder o ano. E assim foi feito, né? Um programa que realmente deu muito certo. E aí falaram para a professora, tem um aluno lá, que está no hospital, vai lá, né? Vai lá e dá a tua matéria de pedagogia. E foi a primeira vez que ela foi no hospital. Ela nunca tinha ido nisso aí, né? Daí, quando ela abriu a porta, ela se deparou com uma criança de 7 anos, com 70% do corpo queimado. E essa criança, ela já tinha perdido a esperança. Ela simplesmente já não estava mais respondendo, não estava com nenhum ânimo, né? Só estava esperando realmente essa criança ir a óbito. E aí a professora, quando ela se chocou com aquilo, ela não estava preparada. Daí ela começou a falar, começou a gaguejar, aí começou a chorar, aí a criança tentou entender, não entendeu, daí o que era para ser 1 hora, acho que ela ficou 10 minutos. E daí ela saiu de lá, aos prantos, chorando muito. E aí no outro dia, o hospital chegou e ligou para ela. E disse assim, professora, ela já começou a se perdoar. Me desculpa, realmente eu não sabia, eu não estava preparado para essa situação. Não, a gente não está aqui para falar nada de mal. A gente, na verdade, queria entender, porque do momento que tu saiu daquela porta, a criança começou a responder as medicações. E ela já está muito melhor. História verídica. E aí passou 7 dias, essa criança saiu do hospital. E aí foram conversar com ela, né, para entender o que aconteceu. E aí a criança falou, então, eu realmente já imaginava que eu ia morrer, só que quando eu vi uma professora que colocaram para dar aula para mim, eles não iam colocar uma professora se achasse que eu ia morrer. Então aquela professora levou o quê? Esperança para aquela criança. E quantas vezes a gente fala coisas que não agregam nada? A gente às vezes vê, em vez de agregar, falar coisas boas, ainda às vezes bota o irmão para baixo. Não pode ser assim. Antes de eu ir, uns 3 dias antes para essa missão, eu estava olhando algumas coisas na internet, eu queria ver uma missionária assim, com uma história, né? E conheci. Acho que é Kellen, mas eu pego o nome completo dela. Ela foi para a floresta amazônica também com 17 anos. E ela chegou a evangelizar tribos canibais. Então era muito perigoso também, né?
Ela pedia muito para Deus proteger ela, e às vezes o Espírito Santo falava, pode dormir tranquila, que eu estou aqui guerreando por ti. Nunca aconteceu nada com ela. Mas ela conta que a maior doação que ela recebeu foi de uma criança de 6 anos. E ela diz como é que foi, né? Eles estavam lá, daí foram num colégio, e esse colégio estava cheio, né, de alunos e tal, era grande, só que tinha um colégio que era muito mais pobre. Então a diretora falou, olha, fala com eles, até para eles começar a doar mais para o próximo, né? Vê o que eles podem doar, às vezes uma roupa, às vezes um alimento, o que tiver doa, e fala que daqui uma semana tu vai voltar. E aí ela fez isso, e depois de uma semana ela voltou. Aí estava essa criança já esperando ela, toda alegre, 6 aninhos, e ela estava com a mão fechada. Aí falou para ela, olha missionária, eu tenho uma doação para te dar. Aí ela falou, o que é? Ela disse, antes de eu te dar, deixa eu só contar a minha história. Meu pai na verdade, ele abandonou a gente, simplesmente chegou um dia, ele foi embora, e a situação ficou muito difícil, missionária. A minha mãe, ela teve que começar a trabalhar de diarista, então tem dias que ela sai de manhã cedo, e a gente nem vê, chega à noite, a gente às vezes está dormindo, e a gente só tem farinha para comer em casa, missionária. E se ela deixar ovo em casa, missionária, a gente um come ovo do outro. Então ela deixa 10 centavos com cada filhinho. Então esses 10 centavos, isso acho que uns 30 anos atrás, dava para comprar um ovo, né? Então a gente vai e compra, a gente passa o dia com essa farinha e com esse ovo. E assim, missionária, eu vi assim que é melhor eu comer às 2 da tarde, porque daí pelo menos eu consigo passar o dia, senão com muita fome, né? Aí ela ficou assim espantada com a história. Mas o que eu tenho para te dar, missionária, são essas 3 moedinhas. E deixou 30 centavos com ela. E aí a missionária começou a chorar, se rasgou no meio, né? E perguntou para ele, mas por que tu fez isso? Aí ele olhou assim, com o olhinho cheio de lágrimas, sabe, missionária, é que eu já conheço esse Jesus. Só que tem muita gente que não conhece. Então, esses 30 centavos, missionária, é para tu continuar esse trabalho que vale ouro, que vale muito, continua. Que coração lindo, né? E olha só, ela saindo, aí Deus se manifesta com ela e fala para ela assim, ó, agora tu vai voltar lá e eu vou falar com essa criança. E ela fez. A criança estava ali e ela falou. Aí já era Deus falando, né? Menino, aqui quem fala é o Senhor dos Exércitos. E vou te dizer uma coisa, por essa tua atitude, eu vou abrir uma porta tão grande, mas tão grande que você vai passar por ela, os seus filhos e os seus netos. Nunca mais vai faltar comida na tua mesa. E eu vou te dar o poder para você ser responsável de destinar dinheiro tanto para empresários quanto para governo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se passou anos, esse menino encontrou ela, já estava com 30 e poucos anos, e aí falou com a missionária, tu lembra de mim, missionária? Eu sou aquele menino que deu 30 centavos. Ela falou, claro que eu lembro, nunca esqueci de ti. Missionária, tu não vai acreditar. Depois que tu falou isso, o meu pai retornou para casa, minha mãe conseguiu um emprego melhor, meu pai também, nunca mais faltou comida. O meu pai conseguiu estudar os 3 irmãos, eu me formei engenheiro, missionária, e hoje eu sou responsável de destinar dinheiro, tanto para governo quanto para empresário. Esse é o nosso Deus que a gente serve. Ele não é homem para mentir, Ele cumpre. Existe um poder muito grande no servir, mas ele é poderoso, ele não é para a pessoa, ele é para ti. É tanta coisa que a gente vive que não tem como tu não se tornar um ser humano melhor, mais altruísta. E a gente pode ler essa Bíblia inteira. Deus só fala que existe um Senhor, e é o Senhor dinheiro. Nunca falou que Satanás é um senhor, mas o dinheiro sim, porque pessoas se corrompem pelo dinheiro.
coloca o dinheiro acima de Deus. Gente, dinheiro é bênção? Com certeza é bênção. Né? Imagina, dinheiro, você pode, além de ter uma vida confortável, ajudar pessoas, mas não colocar ele acima de Deus. A gente vê muito isso, muita gente se perdendo nisso. Né? Imagina, a pessoa que tem um bom coração, quantas obras a gente pode fazer? De lá de doar, de reconstruir o Rio Grande do Sul, de fazer hospitais, e não, deixa que esses missionários, eu vou bancar missionário aqui, várias coisas. Eu saí dessa viagem assim, ó. Como é que a gente volta, né, para o mundo corporativo depois disso, né? E a nossa empresa é bem forte nisso, né? Mas Deus já confirmou que é para eu estar no mundo desse mercado imobiliário, né? Ele já deixou claro para mim. Só que isso me dá mais força para realmente trabalhar honestamente, ganhar dinheiro, mas doar, e doar muito dinheiro. Porque, gente, o inimigo, né, Satanás, ele deixa muita gente refém, pessoas inocentes, pessoas que às vezes acham que isso é normal, porque está no meio normal. Eu vim desse mundo, agora pessoas que estão lá levando mais clareza, isso realmente não tem preço, né? E é isso que Deus quer para nós, ter um coração altruísta, ajudar o próximo como a si mesmo. Eu já vivi nos dois extremos. Eu já cheguei a pensar só em mim, né? Eu abrindo meu coração para vocês. Andava de carro importado, viajei 9 países e depois eu fui e entrei, mas entrei com muita força na parte de doar. Só que aí também eu doei muito. E existe um equilíbrio nisso, né? Alguns falam, é crescer e contribuir. Ali não está também só amar o próximo, você também tem que se amar. Se amar de que forma? Né? Você pode ter uma ambição. O que é ambição? Ambição é diferente de ganância. Ambição com gratidão, ela é perfeita. Se você agora é um ingrato e quer ter ambição, isso é muito ruim. Mas ter gratidão é ser grato pelo que você tem hoje, mas querer algo melhor. Diferente da ganância. A ganância não, tu quer subir, tu quer passar por cima de todo mundo. Isso não agrada a Deus. Então, como é que você pode? Você pode querer crescer. Né? Andar com pessoas melhores, frequentar rodas melhores, pessoas que realmente agregam na sua vida, né? Para ter uma vida extraordinária. Existe muita sabedoria para a gente aprender com pessoas de Deus. Né? Se às vezes você tem um trabalho, por que não fazer uns cursos que pode contribuir no teu trabalho? Né? Às vezes fazer inglês, fazer outras coisas, crescer. Pensa assim, não vai ser só para você, vai ser para outras pessoas, para doar. Isso realmente é fantástico. Deixa eu até ver se eu falei tudo aqui. Amém. Deixa eu falar um pouquinho da minha conversão. Quando a gente aceita Jesus, né? A gente é muita gente, né? Eu, falando de mim agora, não posso falar por vocês jamais. Mas quando a gente aceita Jesus, eu achava que as coisas iam, tipo, já vai melhorar tudo, né? Mas não é bem assim, né? É muito confronto. Foi muitos cursos de cura e libertação que eu fiz para estar aqui hoje. Não só na Estância, mas em outros lugares, em outras igrejas, né? E eu comecei a muita coisa mudar e tal. Só que eu sempre entreguei, de verdade, eu entreguei muitas coisas para Deus, falei, Deus, faça sua vontade, mas teve uma área que eu não larguei, que era a vida profissional. Né? Eu saí de Joinville e fui começar nessa parte do mercado imobiliário, e foram 2 anos de muita força. Eu botei força no braço, né? Estava preparando a conversão, estava ali, mas eu dava, pega Deus o controle, e aqui de novo, e trabalhava, né? Cheguei, esse aqui é meu sobrinho, o Gabriel. Ele é de Rio do Sul, está terminando agora a medicina em Maranhão. Mas a mãe dele lá fez um apartamento novo. Ele falou, meu irmão, vem aqui ver e tal. Eu fiquei 2 anos, porque eu precisava. Mano, agora eu vou fazer dar certo, preciso fazer dar certo. Fiquei 2 anos sem ver. Isso também não agradou a Deus. Né? Foram dias assim, muito difíceis. Engraçado que, né, eu tinha uma reserva e foi se acabando. Aí quando eu estava assim no fundo, aí Deus ia lá dar uma vendinha só, eu dava uma suspirada, ia naquilo, mas eu trabalhava 7 dias por semana. Se eu não estava trabalhando, eu também não faltava nos cursos, né? Também não faltava na igreja, mas era ou trabalhar ou curso. E foram 2 anos assim, até eu chegar no meu limite, né? Emocional,
cheguei acho que até no espiritual, físico também, e aí eu falei com o dono da empresa, olha, eu estou cansado, eu realmente estou cansado, eu trabalhei aqui praticamente igual um retardado por 2 anos, eu preciso pegar uns dias e sair. Aí ele falou, claro, sai. Ainda falou, tu tem dinheiro? Eu falei, tem. Então, vai. E aí eu fiquei 4 dias. Aluguei uma cabana no meio do mato, lá perto de Imbituba, Santa Catarina. E aí aquela murmuração, né? Ah, meu Deus, 2 anos. E, inclusive o senhor mandou eu ir para lá, né? Não foi uma decisão minha, ele tinha falado. Eu falei, Deus, você mandou eu vir para cá e as coisas não aconteceram, são 2 anos, e aquela não deu certo. Ah, eu acho que eu vou sair do mercado imobiliário, não sei o quê. Só murmurando, né? E aí, Deus é maravilhoso, né? Ele ainda foi lá, pegou o mosquito da dengue e me picou com a dengue. Aí o que já era ruim ficou pior ainda, né? Aí a saúde mesmo foi pro pau. Aí eu tive que voltar, Luiz, 2 dias antes, né, para casa. Aí passei muito mal, de domingo para segunda praticamente não dormi. E aí no outro dia eu falei, vou ter que ir no postinho, né? Eu vou ter que ir no postinho. E aí fui me arrastando assim, bem ruim, aí de segunda para terça também, febre, e aí na terça-feira, sem ter nenhuma condição alguma, né? Exausto, cansado, com febre, Deus faz o mover dele, e uma pessoa, por indicação lá da Inglaterra, estava na cidade, mandou, aí perguntou se eu podia atender ela, eu fui atender, meio mal mesmo, e naquele dia eu fechei um dos maiores apartamentos que eu já fechei, um frente-mar. E aí eu entendi, opa, não é isso que agrada a Deus, né? De eu trabalhar um monte. Eu falei, Deus, me perdoa, eu entendi, eu vou fazer diferente. Aí eu fui lá visitar minha irmã. Quando eu fui visitar ela, mais um apartamento. E aí depois fui visitar meus pais, mais um apartamento, sem fazer nenhuma força. E aí, lendo a Bíblia, acho que foi às vezes assim que mais Deus pegou, mas me rasgou no meio, que foi com a passagem de Gideão. Né? Gideão, Deus levantou para salvar seu povo, né? Mais uma vez tinham caído em pecado, adorando um monte de deuses. Aí vai lá, Gideão, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Ele, mas eu, você, seja forte e corajoso. Vai lá e levanta um exército. Ele levantou 30 mil pessoas, Gideão trouxe com ele, né? E aí Deus falou para Gideão, Gideão, é muita gente, faz o seguinte, Gideão, quem está cansado com saudade da família, manda para casa. Gideão obedeceu, foi 20 mil embora, ficou só 10 mil. Aí Deus fala, Gideão, agora manda eles lá para aquele rio, manda eles tomar água, quem pegar água em pé, igual um cachorro, manda para casa. Agora quem se ajoelhar e pegar a água com as mãos, esses vão ser os teus soldados. Ficou só 300. Gente, assim, as guerras lá, era 300 contra 20 mil, 30 mil, 40 mil. Gideão ganhou praticamente todas as guerras, né? E aí Deus fala com Gideão, Gideão, tu sabe por que eu deixei só 30 mil? Eu só deixei 300 pessoas e não 30 mil? Gideão fala, não sei. É porque se eu deixasse 30 mil, tu ia dizer que era com a força do teu braço, mas não foi. Eu estou contigo. Gente, eu quero dizer para vocês assim, o nosso Deus, Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter intimidade. Só que essa intimidade eu aprendi que às vezes não é feita em grupo. Isso aqui é importantíssimo sim, mas a real intimidade é no teu secreto, é no teu quarto, todos os dias, entregar para Ele todas as áreas. Eu não estou aqui para me gabar de nada, mas desde aquele dia até hoje, nem um mês aconteceu de não cair comissão no mercado imobiliário. E para mim é um prazer enorme, assim, com uma pessoa, William, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que tu está vendendo? Aí eu falei, é Deus. E aí eu vou e conto o testemunho, pessoas vindo procurar, porque às vezes eles estão nessa, não, vamos trabalhar, é pau na máquina, e aí tu deixa claro, e assim, eu falo com tanta verdade, que é Deus, porque, como é que eu vou dizer que não é? Né? Hoje eu trabalho muito pouco e as coisas acontecem, a Indianara também, a Indianara está, meu Deus, um processo lindo, maravilhoso, como a gente fala, né? A gente está nas asas do querubim, só fica aqui em cima, aqui nas asas do querubim. Mas por que Deus levanta as pessoas? Para ser luz para as outras. Eu vou dizer uma coisa para vocês assim, não existe algo que Deus vai te levantar se não for para ajudar pessoas. E aí, gente, eu estou falando de Deus, tá? Porque o inimigo dá dinheiro, meu Deus, esse mundo é do inimigo, né? Só que ele vai te dar, vai.
mas vai te cobrar uma conta bem cara. Qual é essa conta? Às vezes é a tua família, né? Às vezes é uma doença. Vai vir a conta e é cara, o nosso Deus não. Só que para Ele puder, né, realmente te levantar, tu vai ter que ter um coração muito humilde. Tu vai ter que passar pelo processo. O processo, ele é gostoso, Luiz? O processo, ele te joga no chão. Só que às vezes, eu sempre digo, o fundo do poço, às vezes é o melhor lugar que a gente pode estar, porque não tem como cavar mais para baixo. Daí a gente olha assim, ó, e olha quem? Aí vê o pai, lá em cima. E o pai, meu filho, eu estou aqui. E ele consegue te pegar, aí a tua vaidade, a tua arrogância, a tua prepotência, o teu vitimismo, a tua soberba, tudo frutos do orgulho, né, que aí realmente é do inimigo, é rasgado e aí Deus tem acesso. Ele vai te tocar.